Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui mais uma vez. E aprove ao Senhor mesmo. Deixar essa parte da ministração da palavra essa noite comigo. O Diácono Lucas, falou comigo nessa semana. E eu orei e falei, eu nunca respondo de imediato, né? Eu fui orar, eu lembrei de uma palavra, eu falei, ok, diácono. É isso aí, já tem a palavra, pode botar na escala assim. Só que aconteceu algo ontem que mudou o curso do que eu creio que Deus quer falar essa noite. E aí eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu sou um pouco gideão, né? Se é isso mesmo, novelo molhado, terra seca em volta, novelo seco, terra molhada em volta. E aí, eu estava ali buscando a Deus e falando, Deus, me dá só um sinal se é essa palavra, se é aquela palavra. E eu fui adorar, como sempre. Aonde que eu gosto de adorar? Na cozinha. Estou lá lavando a louça, fazendo as coisas, e eu comecei a cantar louvores antigos da Lagoinha. Aí aquele CD Diante do Trono 1, estou eu adorando, e veio uma canção que invadiu meu coração, eu comecei a adorar. Eu falei, vou bagunçar a relação de louvor lá do Diácono Lucas, né? Vou pedir para ele tocar essa canção. Comecei a escrever, eu falei, não vou bagunçar nada não, deixa. Mas quando eu fui olhar no grupo, né, no grupo de adoração lá do WhatsApp, não é que a música estava lá? Eu falei, obrigada, Senhor, que o Senhor sabe que eu sou meio gideão. Então, eu entendo, sim, que essa palavra não é só para mim, é para alguém aqui também. Amém. E o que aconteceu rápido? Eu gosto de contar um pouco, para vocês entenderem, assim, que não é nada elaboradíssimo, teologicamente estruturado. É o Senhor mesmo, é o Senhor falando, é o Senhor dando instrução, é o Senhor mostrando, é o Senhor apontando. É claro que eu queria estar aqui falando uma palavra avivalista, mas o Senhor nos trouxe uma palavra de conserto. O Senhor nos trouxe uma palavra de reflexão acerca de nós mesmos. E Ele trouxe primeiro para mim. Eu tive uma conversa na sexta. Sim, na sexta, se eu não me engano, foi na sexta à noite. E nessa conversa algumas direções foram dadas, e eu louvei ao Senhor por isso. E logo no sábado eu tive uma outra conversa. E nessa outra conversa, o que foi dito foi: existem lugares para onde nós somos levados que é resultado das nossas escolhas. Existem lugares ruins, onde nós estamos, que são lugares resultados das nossas escolhas. E uma outra frase que me foi dita que ficou martelando na minha cabeça é: as decisões foram tomadas porque você só pensou em você. Falei, Senhor, tá bom. E aí lá fui eu para a cozinha, no sábado, devia ser umas 3:30 da tarde, mais ou menos, fui lavar louça e tal. E o Espírito Santo começou a falar, o que você me pediu na sexta-feira à noite? Eu falei, Senhor, eu pedi para o Senhor me quebrar e me fazer de novo. Oh, Deus. E aí Deus falou assim, uma profecia duríssima ao povo de Israel e sofreu uma consequência por isso, a gente vai ler depois. Vamos lá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com sua vontade. E eu falei, tá, vinha a palavra, Senhor. E o que o Senhor quer me dizer com isso? Aí começou a gritar, a piscar nos meus olhos.
uma coisa que o português, né, que a nossa língua portuguesa chama de pronome reflexivo. Não foi Deus que quebrou o vaso. Tem um pronome reflexivo ali, indicando que... O que o pronome reflexivo é? Entre as atas, nós podemos destacar, representar por me, nós, te, vós, se. Aí tem o se. Elas, por sua vez, podem ser utilizadas para indicar a ação do sujeito, que se volta para ele mesmo, ou seja, reflete nele próprio. O Senhor estava mostrando ali que não foi ele quem quebrou o vaso, e que o que eu estava pedindo ali não era válido naquele momento, porque eu estava fazendo uma associação à palavra, e o que o Senhor estava me mostrando é, lembra que você ouviu na conversa? Você está nessa situação por suas escolhas. Mas sabe de uma coisa? Você está nas minhas mãos. Você se estragou, você se quebrou por algumas escolhas que você fez, mas você não estava largado em qualquer lugar. Foi na minha mão. Então, se em algum momento você olha para dentro de si e entende que se estragou alguma coisa, se você está nas mãos do Senhor, tem jeito. Tem jeito. Porque se estraga nas mãos do Senhor, mas Ele vai lá e te molda um outro vaso, não conforme as suas escolhas, aquilo que você decidiu, aquilo que você estabeleceu, mas conforme a vontade dEle. Oh, aleluia! Que coisa mais maravilhosa! Ufa! Eu não preciso ficar me martirizando. Eu não preciso ficar me açoitando, me culpando. Porque algo se estragou. Eu estou nas mãos do Pai. Eu estou nas mãos do oleiro. E se foi nas mãos dele, ele se encarrega de refazer. E aí Deus continuou falando comigo. E me levou a uma direção. Mas antes dessa direção, eu quero que você abra comigo aí. Não é uma palavra animadinha, não é. É uma palavra de reflexão. Eu sei que nessa hora dá sono. Eu sei que nessa hora vem um monte de pensamento do que a gente tem que fazer amanhã, né? Um monte de coisa que a gente tem que tratar amanhã. Mas em nome de Jesus, é o Espírito Santo que através da palavra de Deus quer falar conosco nesta noite. Abra, por favor, em Jeremias 32. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Lembra, existem coisas que eu fiz que me levam a algumas situações que eu não quero viver. E a gente se estraga. Mas a gente está nas mãos do Senhor. Foca nisso. E vamos continuar. Jeremias 32, vamos ler os versículos 2 e 3, que diz: naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Então, Jeremias estava preso, mas estava preso porque estava profetizando, o rei não gostou da profecia, mandou prender. Aí Deus dá uma direção para Jeremias, Jeremias adora, e glória a Deus, vamos para o versículo 26, nesse mesmo capítulo. No versículo 26, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias falando, eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor.
rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão, incendiarão, eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebidas em honra a outros deuses. Meu Deus, quem está entregando Israel nas mãos dos babilônicos? O próprio Senhor. E tem um motivo: idolatria. O povo se estragou. O povo começou a praticar idolatria. E o próprio Deus falou, não, eu mesmo falei. Prenderam Jeremias por causa da profecia? Ok, mas fui eu mesmo que disse. E eu disse, eu vou fazer. O povo vai ficar cativo na Babilônia. Por quê? Qual foi o motivo? Porque cometeu idolatria. E aí, você deve estar pensando assim, por que tem essa palavra, por que a Cíntia está trazendo essa palavra para a igreja, que é uma igreja que acabou de dizer que adorar o que nos sustenta de pé, a gente adora o único Deus, a gente louva a Deus, a gente não levanta oferta para Baal. Ela está doida? Ela está dizendo que uma situação de cativeiro acontece porque eu sou idólatra? Eu não sou idólatra. Então essa palavra não é para mim. Será? Será? É uma palavra de reflexão e tratamento de Deus. Pensa, será que eu não sou idólatra? Não! Eu não tenho deuses de barro. Eu não queimo incenso para nada, nem para ninguém. Sou firme no Senhor. Abre a Bíblia em Filipenses 3, do 17 ao 19. E que a luz da palavra possa dar a você revelação como deu a mim. Sobre um nível de idolatria que nós não consideramos. Mas que pode sim estar no nosso meio e nos levando a cativeiros pelas mãos do próprio Deus. Filipenses 3, 17 ao 19, diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Existe um Deus que a gente se esquece dele, que é o próprio umbigo. Em algumas versões diz que o Deus dele é o próprio ventre. É olhar para si, somente para si, e fazer sempre e somente a própria vontade. Isto é idolatria. É um nível de adoração que nos constitui inimigos da cruz de Cristo. Não sou eu que estou falando. Está escrito aqui. Está escrito aqui. E quando a gente fala de idolatria, a gente só pensa e só lembra dos deuses de barro que estão nos altares, das oferendas a outros deuses, e a gente se esquece desse versículo. O seu Deus, um povo de Deus. Aqui, Paulo não está falando para ímpio. No meio do povo tem aqueles que adoram o próprio ego, que só vivem segundo as próprias vontades. A Bíblia também fala
que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para o nosso próprio deleite, sempre para a nossa própria vontade. O nosso Deus está nos alertando quanto a isso. E não posso afirmar que todos os problemas são por conta desse tipo de cativeiro. Claro que não. Mas eu creio que há um alerta para nós nesta noite, que existem situações que o nosso Deus, permite com que a gente viva e passe por conta de um conserto que Ele quer que façamos. Para que a gente se liberte desse nível de idolatria. Lá em Jeremias, nós estamos falando de Baal, né? O texto fala de idolatria e queimar incensos a Baal. Era o que era muito propagado na época. Mas e hoje, o que a mídia propaga o tempo inteiro? É você, só você. O que importa é ser feliz, o que importa é ter prazer. O hedonismo, né? Hedonismo, que é o próprio prazer, a busca do prazer, o prazer o tempo todo. É isso que a mídia coloca na nossa cabeça. O outro, para que olhar para o outro? O importante é você. O importante é você ser feliz. Se vai fazer outro sofrer ou não, não importa. Deixa isso para lá. Você está bem? É isso que importa. Compra tal coisa para você ser o melhor. Faça de tal forma, porque assim vão te colocar em lugar alto. Você vai parecer ser alguém. E é o tempo todo nós estamos sendo bombardeados a esse nível de idolatria que o Senhor condena e a gente não percebe. Nessa noite eu não pretendo me demorar, porque como eu falei, não é uma palavra de não. É uma palavra de reflexão e dura. Examine-se a você mesmo. Nós estamos entrando num mês. Entramos num mês, né? Estamos no início de um mês. O que Deus quer trazer para nós? O que Deus quer falar conosco? O que Deus quer fazer através de nós? Você já parou para perguntar e para pensar nisso? Para que você quer se casar? Para que você quer ter filhos? Para que você quer conquistar aquele emprego? Por que você quer sair desse emprego que você está? Você já parou para buscar o Senhor e entender o que o Senhor tem para você? Ou para você só importa a sua vontade? Porque eu quero ser feliz, porque eu quero me sentir bem. O Senhor está nos chamando a entender e a refletir sobre eu como cristã, como filha de Deus, como eu estou vivendo. E examina também a sua condição. Gente, não foi fácil ouvir isso. Você está vivendo hoje nessa condição consequência das suas escolhas. E eu falei, é verdade. É verdade. Você teve outras oportunidades como filha de Deus de buscar, de entender, e você não fez. Você foi seguindo, obstinada, dentro da sua própria vontade. E quando o Senhor me trouxe essa palavra dizendo, isso é idolatria, eu falei, meu Senhor, me perdoa. Me perdoa. E ali, o meu estrago estava nas mãos do Senhor. E do povo de Israel? Também. O povo de Israel estava nas mãos do Senhor. Tanto que o profeta Jeremias profetiza que vai ter cativeiro, mas que vai ter restauração. Aleluia. O Deus que permite o cativeiro para conserto é aquele que fala, clama, busca,
me busca de todo o seu coração. Se arrepende. Sabe por quê? Porque eu vou trazer restauração. Aleluia. Vamos ler a adoração de Jeremias. Lá, a gente está passeando bastante na Bíblia, mas é necessário. Lá em Jeremias 32 de novo. Volta para Jeremias 32, eu te espero voltar lá. Jeremias 32, do 17 ao 23. O Senhor levantou Jeremias como profeta, explicou para ele o que ia acontecer, e Jeremias adorou o Senhor. Vamos lá. Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder, por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lança os pecados dos pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os seus feitos, com os feitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito, continuas a fazê-lo até hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade. Oh, aleluia! E alcançastes o renome que hoje tens. Tirastes o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa, braço estendido, causando grande pavor. Deixa a ele a terra que, sob juramento, prometeste aos teus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura. Eles vieram, tomaram posse, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei, nem fizeram nada daquilo que tu ordenastes. Por isso, trouxeste toda essa desgraça sobre eles. Olha para a sua vida, porque eu olhei para mim, então cada um olha para a sua vida. Quantas coisas o Senhor já fez. Aqui Jeremias estava olhando para a vida do povo. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus tirou do Egito, Deus sustentou. Deus deu uma terra linda. O povo se apropriou daquilo. No entanto, não te obedeceram. Não fizeram aquilo que o Senhor ordenou. E por causa disso, toda essa desgraça está acontecendo. O que o Senhor já fez na sua vida? Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez. E quando Ele te pede algo, quando Ele te dá uma direção, você simplesmente, não, isso não. O Senhor está nos alertando. Ele é amor, sim. Tanto que nós vamos ler o quanto Ele é amoroso. Jeremias reconhecia tudo isso. Mas é melhor que você esteja nas mãos dEle para Ele te refazer do que perdido. Então, se Ele quer te tratar, deixa Ele te tratar. Deixa Ele te refazer. Como Ele fez com aquele povo. O que Ele usou com o povo foi um instrumento, sim, de um cativeiro. Porque Ele é soberano. Ele faz como quer. Do jeito que Ele quer. Ele é soberano. Com o povo Ele achou que a forma de conserto era no cativeiro. Então vai para o cativeiro. Está chorando, está doendo, está gemendo. Mas tem hora para acabar. Tem dia e tem hora para acabar. Mas vai. E aí a gente pensa na gente como mãe, né? Eu como mãe, pais. O filho precisa de conserto. A gente bota o filho lá sentado no cantinho do pensamento, ou tira o videogame, ele vai chorar.
ele vai espernear. Ele vai achar que você é a pior pessoa do mundo, que está fazendo uma maldade absurda. Mas você que está fazendo, sabe por que está fazendo. E a importância do que está fazendo. E você sabe que tem hora para acabar. É um tempo de conserto. Se nós que somos maus sabemos fazer coisas para os nossos filhos, para ajudá-los e consertá-los, imagine o nosso Deus. O que você está vivendo? Se examina, peça ao Senhor revelação. Faz parte de um tempo de conserto? Você está na roda do oleiro? Pode ser que sim. Pode ser que sim. E uma coisa muito importante da gente entender é o reconhecimento. O reconhecimento do nosso pecado. É necessário que o povo caia em si. É necessário que eu e você venhamos a cair em si. Realmente, havia uma idolatria. Realmente, eu não te obedeci. Realmente, quando o Senhor trouxer a luz, entenda, reconheça, peça perdão, se coloca diante dele, você está na mão dele. Não é para a sua destruição. O conserto não é para a sua destruição. O conserto é para que você seja um vaso segundo a vontade dele. E a partir do momento que a gente vai entendendo isso no meio das nossas lutas, a gente vai até dando glória no meio da luta. Não é fácil? Não é fácil. Mas é assim. Porque a gente vai entendendo e reconhecendo essa paternidade amorosa, né? Que está nos permitindo passar por vales, mas está passando no vale com a gente. Não está deixando a gente largado de qualquer jeito. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E aí, vem explicando todas as questões lá que o povo ia passar. Deus deu uma direção a Jeremias, falando: Jeremias, olha, compra uma propriedade, guarda a escritura num vaso de barro. Eu não fiz ainda esse estudo, mas há de ter alguma relação, né? Vamos entender assim: guarda a promessa dentro do coração, dentro desse vaso. Guarda a promessa, porque Deus fez é um ato profético que Deus fez ali com Jeremias. Mas como é que eu vou comprar uma propriedade numa terra que vai ser destruída? O senhor está me falando que vai ser destruída, está me mandando comprar? Ele falou: compra. Porque quando esse tempo passar, as pessoas vão voltar e vão comprar e vão vender propriedades e vai ficar tudo bem. Essa terra vai ser próspera de novo, vai ser uma bênção de novo. Então, guarda a promessa. Aleluia. Então, Deus deu essa direção a Jeremias. Jeremias cumpriu. E aí, veio ali Jeremias 33, que é onde Deus vai falando de toda essa promessa de restauração. Mas o que ele fala para o profeta? Nós lemos, né? Falou para o profeta, clama, nós já lemos isso? Então vamos ler. Jeremias 33, do 1. Vamos ler do 1 ao 3. Esse é muito conhecido também. Mas aí é bom a gente entender o contexto, né? A gente fala o versículo solto, mas a gente já falou um pouco do contexto, e então a gente já sabe onde se encaixa esse clame a mim. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, o seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Ah, Deus! Que Deus é esse, meu?
Tem orado ao Senhor? Que Deus é esse? Irmãos, não tem outro caminho. Quer direção? Clama. Quer esclarecimento de coisas que você não sabe? Clama. Jeremias não sabia. Jeremias sabia da desgraça. Mas aí Deus falou assim, vem cá. Clama a mim, que eu quero te mostrar coisas que você não sabe. O povo vai ser destruído? Vai. Vai acontecer muita coisa, a terra? Vai. Mas clama a mim, porque tem coisa que eu quero te mostrar. E aí, eu fui louvando a Deus ali no momento do louvor, eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Deus começa a dizer que vai mudar a sorte daquele povo. Olha aí, versículo 6. Todavia, trarei restauração e cura para ela, para essa cidade. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Eu mudarei a sorte de Judá e de Israel e o reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor, de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que eu faço por ela. Tremerão diante da paz e da prosperidade que eu concedo. O profeta profetizou, entregou aquilo que Deus disse que ia fazer, mas Deus falou assim, vem cá, não fica só nisso da profecia, não. Clama a mim que eu quero te mostrar coisas grandes que eu tenho para fazer nesse povo, nessa terra que eu disse que destruir. Você me obedeceu, eu te dei uma direção, você me obedeceu, clama a mim que eu quero te mostrar. Sabe essa situação que você está passando? Clama ao Senhor. E Ele vai te responder. E a gente cantou aqui, me escuta quando clamo. E na própria música fala, me leva pelo fogo. Sim. Nós estamos vendo aqui na palavra que o próprio Senhor nos leva. Mas é o quê? Para mudar o teu ser. A canção fala, né? A palavra fala também, porque é conserto para esse povo. E o que a gente precisa fazer? A gente cantou aqui, confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. E Jeremias estava ali firme, tendo que confiar. O Senhor que falou que vai fazer, Ele vai fazer. E olha que coisa linda. Nós vamos ver aí em Jeremias 19, eu já estou caminhando para o fim já. Eu acho que o relógio está parado. Ou não? Está certo? Está certo? Jeremias 33 mesmo, versículo 19. É lindo Jeremias 33, depois leem tudo. Diz assim, ó. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor. Se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia e nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para você, então poderá ser quebrada a minha aliança com meu servo Davi, e neste caso, ele não terá mais um descendente que reine no seu trono, e também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são os sacerdotes que me servem. Pausa aí. Deus falou. Vai ter conserto. E no meio desse povo que eu estou falando, que eu estou levando para o cativeiro, vai ter alguém, um rei, que vai zerar tudo. Nós sabemos quem ele é. Jesus. Eu fiz essa promessa. Há uma aliança. Há uma aliança que tramita no céu. É possível vocês romperem ou se romper a aliança que eu tenho com o dia e com a noite?
O dia e a noite vão sempre aparecer. Se não é possível romper essa aliança que eu fiz com meu servo também não se rompe. Que aliança que você tem com Deus? Se há uma aliança sua com Deus, segura, porque não se rompe. Você vai para o cativeiro, você sai do cativeiro, você passa na chuva, você passa no sol, mas esse Deus que tem compromisso com a própria palavra que Ele liberou para você, não vai te perder. E não vai deixar que esta aliança se quebre. A gente estava num culto doméstico, lá em casa, conversando sobre a palavra, e veio uma dúvida. Como que o povo de Israel murmurou no deserto? Eles murmuraram, eles reclamaram. E mesmo assim, Deus mandou o maná e as codornizes? Como é que pode? E aí o Senhor trouxe uma revelação através da profetisa Luana. Falou assim, porque se Deus falou que ia cuidar deles o tempo todo, como é que Deus ia deixar eles morrerem de fome? Meu Deus. Gente, eu não estou incentivando ninguém a murmurar, não. Porque por conta da murmuração eles ficaram rodeando lá no deserto. Mas havia uma aliança de Deus com aquele povo. O povo não ia perecer. E Deus providenciou o sustento para que ele se mantivesse caminhando ali naquele deserto. Deus, aleluia. Só esse Deus. E é por causa disso que Deus, por causa desta aliança, que Deus falou, vou restaurar, eu vou restaurar, porque há uma aliança. E ali no versículo 26, lá no finalzinho, ele diz, mas eu restaurarei a sorte deles e manifestarei a eles a minha compaixão. Aleluia. E aí, ouvindo esse louvor, aclame ao Senhor, que nós vamos cantar daqui a pouco, né? Não é um louvor que diz clame, mas é um louvor que diz aclame. O Senhor me conduziu ali, aclame, que quer dizer honrar, né? Levantar, exaltar. O Senhor me conduziu ali a um tempo de reconhecimento de quem Ele é e de renovação dessa aliança, de falar, Senhor, eu confirmo no Senhor essa aliança. E eu sei que as suas promessas são incomparáveis. Eu sei que as suas promessas são maravilhosas. E eu lembrei que lá o povo de Israel no Egito, quando estava sendo oprimido lá por Faraó, o que eles fizeram? No meio da opressão, eles clamaram. E o Senhor ouviu. Gente, vamos ler. Não sei se o apóstolo está ali de pé me olhando, que é porque o tempo acabou. Mas vamos ler, que é tão lindo isso. Êxodo 2, 23 a 25. Para finalizar mesmo. Porque é o que eu quero que fique gravado também no coração de vocês. 2, versículo 23, vamos ler até o 25. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Aliança, aliança, aliança. Deus fez uma aliança contigo e te fez uma promessa. E é por causa dela que os seus descendentes não perecerão. Está dizendo aqui, ó. Esse povo nem conhecia Abraão, Isaque e Jacó. Esse povo que estava aqui
sabia das histórias, ouviam, eram ministrados pelos seus pais. Mas havia uma aliança de Deus com Abraão. E por causa desta aliança, Deus se lembrou e falou: eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Foi por causa da aliança com Davi que Deus falou: não tem como deixar esse povo ali, no cativeiro. Vou restaurar. E não vou só restaurar, não. Vou restaurar e prosperar, porque foi essa aliança que eu fiz. Tem uma aliança tramitando no céu, ao meu e ao seu favor. Quando o Senhor foi para a cruz, isso não está anotado, isso é algo que eu preciso falar. Quando o Senhor foi para a cruz, e ali ele abriu um caminho de acesso ao Pai. Ali se cumpriu tudo que estava estabelecido para mim e para você. Um plano perfeito. E no meio desse plano, um caminho de acesso aberto. Lembra? O véu rasgou. E o que a gente está fazendo com esse caminho? A gente está entrando por esse caminho? Como que eu tenho acesso ao Pai? Se não pela oração, pela adoração. O que eu estou fazendo com esse caminho que foi aberto? Eu estou negligenciando esse caminho quando eu estou lá no meio da minha luta, no meio da minha angústia, e eu quero fazer tudo com a força do meu braço. E o Senhor fala: clama a mim, vem cá que eu vou te mostrar. Tá ruim? Tá ruim. Mas vem cá, clama a mim que eu vou te mostrar coisas que eu quero fazer. Tá ruim? Tá pisado? Tá esmagado? Tá, mas clama a mim, ó. Eu tenho uma aliança. E por causa dessa aliança, eu venho na terra. Por quê? Porque aquilo que ele prometeu não tem como ser apagado. Não tem como ser apagado. E que nessa noite o Senhor continue tratando comigo e com você. Palavra simples, dura, eu li mais do que falei em si, mas o próprio texto diz por si só. Se tiver, às vezes eu brinco dessa forma. Se tiverem duas coisas só, de tudo isso que eu falei, no meio do sono, no meio dos bocejos, né, não importa. Mas se duas coisas você gravar na noite de hoje, amém, está tudo bem. O Senhor que te permite entrar no cativeiro é o Senhor que quer te resgatar, transformado. Não tenha medo, porque ainda que esteja estragado, está nas mãos dele. E ele vai fazer de novo. Segundo a sua vontade. Importante, necessário, é adorar? É, mas reconhecer esse nível terrível de idolatria que tem entrado no meio da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero chamar o ministério aqui para a gente cantar de novo o Aclame ao Senhor. Essa canção. Existem canções, né, na minha cabeça, né, na minha forma de entender, não sou da área da música, mas eu creio que existem canções que têm um nível de derramar do Senhor diferenciado. Tem uma que para mim é Céu na Terra, que é Espírito que desce como fogo. Aquela ali, para mim, o Asaf Borba, quando estava fazendo aquela música, ele realmente estava ali, pleno, inspirado pelo Espírito, e aquilo vem se propagando na canção. E essa música é uma música que eu me lembro
de um tempo muito difícil. E foi o que o Senhor falou comigo, até comentei com o Lucas. O Senhor falou comigo sobre Marcos. Marco. História marcada. O Senhor falou comigo sobre: você não tem que ficar preso ao passado, mas você tem que se lembrar de quem eu sou. O Deus que fez lá atrás, igual Jeremias falou, o Deus que fez na vida do povo lá no Egito é o Deus que faz na vida do povo aqui na Babilônia. É o Deus que faz na vida do povo aqui na Mais Vida. Você precisa lembrar disso. E enquanto eu cantava essa canção, o Senhor me mostrava marcos na minha vida em que eu vi a poderosa mão de Deus agindo. E eu me lembro de adorar a Deus com essa canção, quase que sem forças. Mas eu falei, há de ter alguma coisa, há de ter alguma resposta, há de ter. E aí vinha aquela canção, incomparável são suas promessas, na voz da Nívia Soares. Recebe do Senhor, entrega para o Senhor a sua adoração, aclame ao Senhor. E recebe do Senhor essa visão e esse renovo de aliança que Ele tem contigo. Incomparáveis são as promessas dEle para mim e para você. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio do cativeiro, mesmo na terra seca do deserto, mesmo no meio das suas dificuldades, que o Senhor te faça lembrar das promessas que Ele te fez, que de alguma forma estão guardadas aí em você. Aclame ao Senhor. Olha o que Ele é para você. Ele é seu consolo. Ele te acolhe num esconderijo. Se refugie no Senhor. Não é parcialmente, é 100%. É de todo o coração.
Aleluia. Aleluia. O clamor, ele está ligado a um tempo de angústia, um grito de não aguento mais. O clamor, ele está ligado a uma situação de pedido de socorro. E às vezes eu e você estamos nessa situação de pedir socorro ao Senhor, de estar, como minha mãe fala, né, numa sinuca de bico. Tá ali numa situação que não sabe o que vai fazer, para onde vai. Tá como que preso. Tá como que sitiado. Eu lembrei dessa expressão de sinuca de bico. Você tá sem saída. Israel estava sitiada por Nabucodonosor. Não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Deus já tinha dito que era ele que estava no negócio. No meio dessa situação, o Senhor chama Jeremias e fala: clama a mim. Deixa eu te mostrar o que eu tenho para você. E quantas vezes a gente está no meio do olho do furacão e a gente não clama? Olha, eu aprendi com um homem de Deus que não é toda oração tem que ser igualzinha para todas as situações. Clamor é um tipo de oração usada nesse tempo de socorro. E às vezes a gente está tão desesperado que a gente só faz a oração de petição. Oh, meu Deus, tenha misericórdia da tua serva, meu Senhor. Tá errado? Não estou falando que tá errado, não. Tá não. Mas tem situação que o Senhor fala: clama a mim. É verdade que tem situações que Deus pergunta: por que clamas a mim? Tem. Moisés estava lá numa sinuca de bico, na frente do mar, Faraó atrás, e Deus falou: está clamando por quê? Marcha. Mas nessa noite não é disso que Deus está falando, não. Nessa noite Deus está falando de cidade sitiada, de situações que Ele mesmo permitiu e te conduziu para lá para te consertar. E o clamor é a chave. Sabe esse lugar onde as suas próprias escolhas te levaram? Não estou falando do caso de Moisés de frente ao Mar Vermelho. Eu estou falando dessa situação que você está, que é consequência de algumas escolhas, consequência de olhar para o teu próprio umbigo, você fazer coisas para ser visto por pessoas, ou você fazer coisas porque você não quer ser julgado por pessoas, você não quer que ninguém fale mal de você. Então são atitudes de que você tem que ser perfeito, que você tem que fazer e acontecer o tempo todo, sempre. E o Senhor está falando: foi isso que eu te mandei fazer? Mas ainda bem que nós estamos na mão do Senhor. E eu creio que nesse tempo de conserto é o tempo dele te refazer como no propósito original, a forma que ele te criou para ser. Tem uma planta, quando você foi formado, quando você estava ainda informe no ventre da sua mãe, tinha uma planta, um esquema ali pronto a teu respeito. E as situações foram acontecendo, as decisões foram tomadas e você foi fugindo daquele plano original. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: que bom que você está na minha mão, porque eu quero te refazer de acordo com a minha vontade. Um vaso de barro, guardador e cumpridor de promessas. Senhor,
Muito obrigada por esta noite. Nós te louvamos, te exaltamos pela tua palavra. Porque mais uma vez não foi o que eu quis ministrar, mas foi o que o teu Espírito foi trabalhando, e eu fui perguntando, e o Senhor foi conduzindo. E ainda que tenha servido para uma pessoa só, era isso, era o que o Senhor queria. E eu quero te agradecer. Senhor, que haja transformação em nós. Que a tua palavra venha nos lavar e nos limpar por dentro. Porque como o apóstolo abriu o culto, por fora a gente está muito bem, mas por dentro, talvez estejamos ali, como Jesus fala, né? Um sepulcro, todo formado, todo talhado, bonito por fora, mas por dentro podre. Meu Senhor, misericórdia de nós. E obrigada por todas as vezes que o Senhor nos conduziu para o deserto, que o Senhor nos conduziu para o vale, ou que o Senhor nos conduziu para um tempo de cativeiro, porque não estamos largados na mão de qualquer um, nós estamos nas tuas mãos, Senhor. E todo deserto, todo vale, todo cativeiro tem dia e hora para acabar. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, Deus. Porque às vezes vem uma palavra dura nos revelando quem somos e como estamos. Mas não é para nossa morte ou destruição ou vergonha. É para que a gente se aproxime cada vez mais daquilo que o Senhor estabeleceu para nós, e é isso que queremos. Queremos viver as tuas promessas incomparáveis. Queremos nos lembrar quem o Senhor é o tempo todo. Nosso Salvador, nosso Consolador, nosso refúgio, nosso abrigo. Ah, o Senhor como coluna de fogo à noite para aquele povo, e como nuvem durante o dia. É esse refúgio, é isso que o Senhor nos traz enquanto estamos caminhando no nosso tempo de conserto, até estarmos prontos. O Senhor é o nosso alívio. Ainda que estejamos lançados numa fornalha, o Senhor está ali com a gente e não deixa nem um fio de cabelo ser queimado. Ainda que estejamos lançados numa cova, o Senhor fecha a boca de leão. Ainda que a morte venha assolar e a morte espiritual acontece, o Senhor nos chama para fora, o Senhor nos desata, o Senhor manda tirar a pedra e o Senhor nos faz renascer para um novo tempo. Ainda que a gente seja tão impulsivo e tão medroso, ao ponto de dizer no meio das pessoas: aquele Jesus? Não conheço. O Senhor não desiste da gente e nos confronta, perguntando: vem cá, você me ama? Ei, você me ama mesmo? Você me ama? Então vai fazer o que eu estou te mandando. Vai se levantar no ministério, vai cuidar das minhas ovelhas. Ainda que a gente se levante para matar cristão, muitas vezes não é com arma, é com a palavra, é com a boca. E a gente mata o irmão, a gente mata a irmã. O Senhor olha para a gente e fala: incrível como você usa essa boca para matar, mas eu quero usar essa boca para pregar a palavra, para levar a palavra para além
dessas fronteiras para fazer de você um missionário. E aquele que matava e mandava matar cristão passa a ser um dos maiores missionários que o mundo já viu, espalhando o evangelho até chegar a nós, os gentios. É nesse Deus que nós cremos. É esse Deus que nós amamos. E é esse Deus que nós aclamamos, exaltamos, levantamos o teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.